Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu tenho que começar esse vídeo, né, me justificando, porque são 6 meses aí desde o último vídeo, né, mas acho que a gente vive tempos muito difíceis, né, gente, que a gente tá tendo que sobreviver, e aí sobreviver, manter a saúde mental e ser criativo exige um pouco demais. Então eu queria começar me desculpando, né, enfim, de novo, não vou me comprometer, né, que eu vou voltar a publicar vídeos com a mesma assiduidade, porque seguimos aqui tentando sobreviver. Mas o que me motivou a gravar esse vídeo, né? Na segunda-feira, eu fui assistir a pré-estreia do filme do Marighella, né? Que é um filme que ele tem sido bastante esperado aqui no Brasil, que ele já estreou, né? A estreia dele já aconteceu em outros países e aqui ela foi adiada, né? Tem toda aí uma questão, né? Uma polêmica com relação à censura. Qualquer semelhança com o momento histórico que se passa no filme não é mera coincidência, né? Mas eu assisti o filme e eu saí do cinema extremamente mobilizada, muito mobilizada. Eu falo muito de afeto, né? Fui muito afetada, né? E senti que eu precisava compartilhar um pouco da história do Marighella, né? Não só no sentido de incentivarem vocês a assistir o filme, né? Porque é importante, gente, que a gente conheça a história do nosso país, né? Que a gente entenda, né, o contexto da ditadura militar, enfim, e figuras que foram importantes aí nessa luta. Então, o que me mobilizou a retomar, a ressuscitar, né, afeto, aquele meme, a mãe tá on, afetos revolucionários tá on, mas ainda meio em modo avião, viu, gente? Só pra avisar vocês. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu queria e achei que era necessário trazer um pouquinho dessa história pra vocês. Bom, gente, Carlos Marighella, ele nasceu em 5 de dezembro de 1911, num bairro de Salvador chamado Baixa do Sapateiro. É um bairro periférico, né, de Salvador. Ele é o filho mais velho de 8 irmãos, né? O seu pai, ele era um imigrante italiano, Augusto Marighella, que vem inicialmente para São Paulo e depois vai para Salvador. Lá ele conhece Maria Rita, né? Maria Rita era uma negra, né, descendente de escravos, mais especificamente descendente de escravos da Revolta dos Malês, né? A Revolta dos Malês é um momento histórico bastante importante, se vocês não conhecem, né? Fica a dica, eu tenho um curso sobre raça e racismo, né? A gente já aproveita e faz um jabazinho, né, gente? Mas, enfim, é um momento importante, né, de resistência dos negros. Além disso, a Maria Rita nasce também no ano da abolição da escravidão, né, gente? E a Maria Rita, ela era empregada doméstica, né? Ela trabalhava com familiares, com patrões franceses, e esses patrões dela, eles incentivavam que ela aprendesse a ler e escrever. Então, ela era uma empregada doméstica letrada, o que era uma coisa bastante incomum naquela época. Isso, junto com o interesse, né, do pai, né, do Carlos Marighella, do Augusto, pela leitura, faz com que o Marighella, desde muito novo, ele fosse incentivado a ler, né? Então, ele foi alfabetizado aos 4 anos de idade. Ele tem uma história interessante no caminho dele, né, escolar, que no ginásio da Bahia, ele responde uma prova de física com versos, né? Então, ele é bem de humanas, tipo eu, faria provavelmente a mesma coisa. E ele fica bastante conhecido, né? E ele tira uma boa nota, ele, ao responder essa prova de física com poemas, né? O Marighella, além de, né, deputado, como eu vou falar pra vocês, militante, ele também era um poeta, né? Após a conclusão, né, da escola, ele vai cursar engenharia civil na Escola Politécnica, né, na Bahia.
Mas ele é impedido de cursar engenharia num determinado momento, após ele ser acusado aí de roubar provas, né? No mesmo ano que ele é impedido de cursar engenharia, ele ingressa no PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, lá em 1934. O Marighella, desde sempre, assim, ele até antes, né, do seu ingresso no PCB, no Partido Comunista Brasileiro, ele foi preso, né? Ele teve uma prisão em 1932, teve uma outra prisão em 1936, teve uma prisão em 39 e dessa última prisão ele foi liberado apenas em 1945. E todas essas prisões, assim, feitas porque ele era um cara, ele foi preso porque ele pensava de uma maneira diferente daquilo que a sociedade considerava aceitável ali no momento. Quando ele tinha 33 anos, ele se elege deputado federal pelo PCB da Bahia e ele é o primeiro comunista eleito na Bahia. Mas o que acontece, né? Alguns anos depois, todos os mandatos de parlamentares comunistas, eles são cassados. E aí o Marighella volta ele volta a ser apenas um militante, né? Ele deixa de ser um parlamentar e ele volta a ser um limitante. E aí eu acho que a gente tem um momento histórico que é o que, de uma certa maneira, coloca, né, por mais que ele já fosse uma figura conhecida, torna o Marighella a figura que ele é hoje, que é o golpe de 64. Sim, gente, foi golpe, tá? Não foi revolução. Então, né, gente, nós temos aí o golpe de 64. E para quem vai assistir o filme, para quem assistiu já, né, tem uma cena do filme que ela é bastante marcante, né? Que é a prisão do Marighella, né? A prisão dele acontece no dia 9 de maio já de 1964, né? Então, em plena ditadura militar, pelo DOPS, né? E ele é preso e baleado dentro de um cinema no Rio de Janeiro. Ele foi solto, né, em 1965, porque essa prisão dele foi considerada uma prisão ilegal, né? No período que ele foi preso, eu disse para vocês que ele era poeta, ele era escritor, né? No período que ele foi preso, ele escreveu um texto que se chama Por que Resistir à Prisão? E nesse texto, ele usa a experiência dele de resistir à prisão, né, como uma analogia para a não resignação, né? E ele, além disso, ele vai afirmar que existem duas saídas, né, para aquela situação política que se apresentava. Uma era a resistência e outra era o conformismo, né? E eu acho que eu não estaria gravando um vídeo, Marighella não seria protagonista de um filme se ele tivesse optado pelo conformismo, né? Nesse período que ele escreve esse texto, Porque Resistir à Prisão, ele começa a cogitar, assim, de uma maneira bastante ainda não muito direta, mais superficial, a luta armada como um instrumento de combate à ditadura militar. Então, nesse primeiro texto, ele apresenta, né, de uma maneira bastante sutil essa ideia, né, e isso fica mais claro no texto dele, que ele publica em 1966, que é a Crise Brasileira. Um fato importante que vai acontecer, né, na trajetória do Marighella, e que acho que vai ser um divisor de águas, é uma viagem que ele faz em 1967 para Cuba, né? Ele vai participar em Cuba de uma conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, e essa participação, ela vai ser determinante para ele romper com o PCB, para ele romper com o partido do qual ele era afiliado e fazia parte, né?
Por quê, né? O Marighella, ele já não acreditava mais na força do seu partido, né? E na política de conciliação com a burguesia nacional para promover as mudanças sociais que ele imaginava que eram necessárias ali naquele momento para o Brasil. E aí ele passa a concluir, né, que o PCB era contra a luta armada, né, que a formação de uma organização clandestina que disparasse ali, né, um processo de luta armada através da guerrilha, ela resolveria as desigualdades sociais do país e também promoveria, de uma certa maneira, a libertação do Brasil com relação aos Estados Unidos, né? Não é de agora, viu, gente? Que existe esse fascínio, né, pelos Estados Unidos, né? Então ele acreditava que essa era uma forma mais relevante. Então, a partir, né, daí ele rompe com o PCB e cria, em 1968, a ALN, né, a Ação Libertadora Nacional. Ela era uma organização que era promotora de uma guerrilha urbana no Brasil, né? Nessa mesma época, na realidade, ele escreve o Mini Manual do Guerrilheiro Urbano. E esse Mini Manual do Guerrilheiro Urbano, ele vai servir de orientação para os movimentos revolucionários, né? Uma orientação de como, né, se mobilizar dentro dessa luta, né, dentro dessa guerrilha. E esse manual tornou o Marighella conhecido mundialmente, principalmente por intelectuais de esquerda, né. A ALN, né, ela tem várias ações, né, mas uma das mais famosas dela foi o assalto ao trem pagador. Nesse momento, né, gente, com todas as ações da ALN, o Marighella ele passa a ser considerado o inimigo número 1 da ditadura militar. E por conta disso, ele passa a ser caçado, perseguido, né? Todos querem a cabeça do Marighella. Uma coisa importante sobre o Marighella. O Marighella, ele era a favor da luta armada, mas ele não andava armado, né? E isso é uma cena, não querendo dar spoiler, né? Que vocês vão perceber no filme, né? A morte do Marighella, ela vai acontecer após uma emboscada, né? Contém spoiler, viu, gente? Porque como o filme é sobre a história da vida dele, não tem como, né? Mas enfim, assistam que vale super a pena. A morte dele vai acontecer após uma emboscada, né? Que foi preparada após... O Marighella, ele tinha um relacionamento muito próximo com alguns freis dominicanos no bairro de Perdizes, né? E aí o pessoal do DOPS vai atrás desses freis, tortura eles, né? E a partir disso descobre ali, né, que eles teriam um encontro com o Marighella. E aí os freis comparecem a esse encontro, que na verdade, né, deixa de ser um encontro dos freis com o Marighella e se torna uma emboscada. E nesse momento o Marighella ele é executado, né? Esse crime, ele posteriormente, ele foi reconhecido como terrorismo de Estado, né? E muitos anos depois, né, gente, a gente teve alguns eventos que foram bastante importantes aí. Em 1996, o Ministério da Justiça reconhece, né, a responsabilidade do Estado pela morte do Marighella. Em 2008, a companheira do Marighella, ela passa a receber uma pensão vitalícia, né, do governo brasileiro. Só que uma coisa que é importante ressaltar é que a família nunca solicitou uma reparação econômica, né? Tudo que a família solicitou foi o reconhecimento da perseguição à figura do militante, que era o Marighella. Mas, mesmo assim, ela recebeu essa pensão. E, em 2012, ela é oficializada a anistia do Marighella, né? A história do Marighella... uma coisa importante, né, gente, que eu falei sobre a questão dele ser contra as armas, né, dele ser a favor da luta armada, mas ele não andar armado.
no dia da emboscada, ele não estava armado, né? Só para reforçar tudo isso. Ele era um cara que ele estava sendo perseguido, né? Ele estava ali com a cabeça dele a prêmio, mas nem por isso ele andava com arma. Uma coisa importante, né, gente? A história do Marighella, ela é uma história polêmica por conta da questão, óbvio, do momento histórico, né, que isso acontece, porque é isso, a gente tem uma parte da população que acredita que foi uma revolução, a gente tem uma parte da população que acredita, né, que foi um golpe militar, que a gente vivenciou uma ditadura, então é óbvio que vai ter gente que, enfim, vai ser contrário a tudo aquilo que eu tô falando, né, mas eu acho que, assim, uma coisa que pra mim o filme é muito importante é pra gente se apropriar, né, da nossa história, pra gente se apropriar dos retrocessos que aconteceram e do como a gente não tá distante deles, novamente, né. Então, o Marighella, ele era um cara que resistia, né, e eu acho que pra mim a lição que fica que a gente tem que ser resistência, mesmo em tempos tão sombrios, né, obscuros. A gente vem aí saindo de uma pandemia mundial, a gente está vivendo uma crise política, econômica e humanitária, a gente está vendo a população passar uma fome que talvez, não sei se, eu não me lembro de ter visto nada parecido. Aí eu vejo as pessoas falando da violência, né? Gente, violência é consequência, violência, criminalidade, é consequência de desigualdade social. Nós somos um país extremamente desigual e a situação que a gente vive só amplia essas desigualdades, né? Então eu acho que o filme ele serve pra gente olhar pra nossa história de forma a escolher, né? Da mesma forma que o Marighella escolheu. Eu não tô falando pra a população se armar, quer dizer, não sei se eu tô falando isso, mas enfim. Mas pra gente escolher, gente, entre a resistência e o conformismo, né? Eu lembro que uma vez uma pessoa falou que a ditadura militar era incrível, né? Que a ditadura militar foi um momento bom, né? E aí quando a gente assiste o filme, eu lembro de uma fala de uma pessoa que viveu a ditadura, né? Ela fala, a ditadura só foi interessante para quem se acovardou, né? Então eu acho que é um incentivo, que mesmo em tempos tão difíceis e sombrios, a gente não se acovarde, tá certo? É isso, gente. Era isso que eu tinha pra falar pra vocês, né? Os pedidos são os mesmos de sempre. Curtem, comentem, compartilhem. Quem não é inscrito no canal, se inscrevam. Gente, eu já tenho... Ai, tô balançando aqui a câmera, gente. Eu já tenho 1000 inscritos. Isso quer dizer que eu já posso monetizar, entendeu? Então aí, compartilhem, gente, pro povo assistir, sabe? Quem sabe, né? Ouvir o quê? O Whindersson Nunes, da Psicologia Social. Só que não, né, gente? Esse nunca foi meu propósito. Meu propósito é... O propósito do canal sempre foi um espaço pra gente discutir coisas importantes e relevantes da nossa sociedade que precisam ser faladas. É isso, gente. Um beijo pra vocês e que o